Então a palavra, ela é toda por igual, né? Glória a Jesus. Com muita alegria no coração, na minha alma, eu recebo essa oportunidade para falar daquilo que Jesus colocou no meu coração para a igreja do Senhor. Hoje é um culto de louvor e adoração ao Senhor, e é um culto de ensino da palavra de Deus. Ensino da palavra de Deus, foi exatamente isso que eu disse. Eu chamo a atenção dos irmãos para que prestem atenção, porque o nosso tempo é um pouco curto, mas nós vamos aqui estar tentando passar para os irmãos aquilo que a palavra do Senhor está sendo revelada ao meu coração. Amém? Amém. Glória a Jesus. Eu quero, para iniciar, ler duas referências da palavra do Senhor. A primeira referência está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. E depois nós vamos para a segunda referência, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. Vamos à primeira. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Vou repetir. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados que em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu acho que os irmãos já sabem o tema que eu vou abordar nesta manhã. É uma pequena introdução de santificação. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Uma pequena introdução, porque quando se fala de santificação, é um campo muito vasto, muito grande, é muito amplo, mas nós aqui vamos dar uma pequena introdução, né, da santificação. Esse texto já nos mostra, né, que a santificação, ela tem duas etapas. É bem claro esse texto, está bem claro aqui que o apóstolo Paulo deixou para nós. Mostra que tem duas etapas, né? Glória a Jesus. A primeira etapa nós podemos chamar de inicial, ou santificação em Cristo. É exatamente isso que você ouviu. Inicial, ou a santificação em Cristo. É aquela santificação que você aceita Jesus, como está lá em Romanos capítulo 10, né? O versículo 17, depois nós pulamos lá para o versículo 9, anterior, o versículo 10, vai estar mostrando claro que a fé vem para ouvir a palavra de Deus. E após que você ouve a palavra do Senhor, você crê no seu coração, e você crê no seu coração, você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor. A partir desse momento, a Bíblia declara que nós somos salvos. Aleluia. Somos salvos no momento que nós confessamos a Jesus. E se somos salvos, somos santificados em Cristo Glória Jesus. A Deus. Somos santificados. Mas aqui para os irmãos entenderem, eu sou santificado em Cristo Jesus. Se eu morrer no momento que eu aceito a Cristo como meu Salvador, de verdade, não é de mentira, de verdade, quando eu aceito mesmo, eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, se eu aceito Ele, naquele momento eu sou santificado. A santificação chamada inicial, né? Santificação em Cristo Jesus. E nesse momento, se eu morrer, eu vou direto para o céu. Mas eu pergunto, mas eu aceitei Jesus hoje, agora. Eu estou santificado em Cristo. Sem dúvida nenhuma. Pronto para
para ir para o céu. Mas se eu não morrer agora, eu estou transformado? Não. Aí que entra a segunda santificação. A santificação chamada progressiva. Santificação progressiva, aleluia, né? São chamados para ser santo. Chamados para ser santo. Nós lemos aqui, eu fiz questão de ler o versículo, que o versículo deixa claro, né? E vamos repetir: e o mesmo Deus de paz, né, vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível, para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora o versículo nós lemos primeiro, vamos repetir ele, para nós prosseguirmos aqui. Primeiro versículo, né? Aleluia, 1 Coríntios 1 e 2. Só para os irmãos verem o que eu estou falando aqui, é aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, está falando aos cristãos, os servos do Senhor, aqueles que já confessaram Jesus como Salvador, aos santificados em Cristo Jesus, aqueles que é santificado em Cristo Jesus, aqueles que receberam Jesus como Salvador, né? Chamados santos. O que era chamados santos? Os que já aceitaram a Jesus como Salvador. Aleluia. Você aceitou Jesus, então você é chamado santo. Você é um santo do Senhor. Aleluia. Então, a igreja de Deus, né, os que estão em Coríntios, Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, os chamados santos, né, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Quer dizer, eles, Coríntios, os irmãos de Coríntios, e os outros de todos os lugares, inclusive você, eu, nós, a igreja do Senhor aqui de Cacém, né, também são chamados, né, aleluia, né, aqueles que foram chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós, né, fomos santificados no momento da nossa conversão. Mas agora eu pergunto, e aí, eu posso receber Jesus como Salvador? E aí, tá tudo bem? Tá tudo ok? Aí eu já deixei, naquele momento que eu aceitei Jesus, eu estou pronto para ir para o céu. Mas eu não morri. Eu tenho que continuar a minha vida. E aí, esse processo de continuação, que entra, né, o progressivo, aleluia, que entra a progressão, né, que entra o desenvolver o caráter de Cristo. Quando eu sou santificado, Senhor, eu preciso de permanecer. Eu vou ler um versículo, eu vou pedir para colocar um versículo aqui, depois nós vamos voltar nesse versículo de novo, quando chegar nas vezes dele, né? Mas coloca aí para nós, por gentileza, né? É Filipenses capítulo 1, versículo 6, né? Capítulo 1, versículo 6, para os irmãos entenderem. Vamos aqui devagarzinho, que o objetivo aqui é a aprendizagem da palavra do Senhor, que o Espírito Santo nos revela ao nosso coração. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem começou a boa obra? Jesus Cristo. Qual foi a boa obra? Ele nos santificou no momento da nossa conversão. Nós somos santificados no momento da conversão. Então agora ele começou essa boa obra. Por que começou? Porque nós não morremos naquela hora. Se nós tivéssemos morrido, a obra estava perfeita. Porque aí pode perguntar, mas então ele começou a obra de Cristo, não foi perfeita? Perfeitamente. Só que nós somos humanos e somos da raiz do pecado. Nós somos da origem do pecado. O apóstolo Paulo deixa bem claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora nós precisamos de quê? Da restauração. Aleluia, da restauração do Senhor nas nossas vidas. E aí vai o que acontece, né? Nós precisamos de continuar, dar uma sequência daquilo que o Senhor começou, aquilo que Ele fez de nossa obra. Ele fez perfeito? Sim, mas eu não fiquei perfeito. Por quê? Eu tenho ainda minha falha, a forma de mentir, né? De fazer as coisas erradas. Eu preciso de mudar, eu preciso ter o caráter de Cristo. E para o caráter de Cristo estar em mim, eu preciso de viver uma vida, né, igual à vida de Cristo. É por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que
que haja em nós o mesmo sentimento, quer dizer, o mesmo caráter de Cristo tem que ter em nós, né? O mesmo caráter de Cristo tem que ter em nós. Então, Cristo fez a obra perfeita. Nós não precisamos fazer nada para ser salvo. Nós precisamos de manter aquilo que Ele já fez por nós. E o que é? Eu fugir das coisas deste mundo. Glória a Deus. Quando a Bíblia usa o termo santificado em Cristo, não fala de algo que está acontecendo agora, né? Fala de algo, né, que já aconteceu no passado. Porque aqui a palavra está no passado, né? Não no presente. Então ele fala de algo que já aconteceu. Cristo nos santificou. Ele já nos santificou e já somos santos, né? Santo através do sangue dele que foi derramado lá na cruz do Calvário. Amém? Glória a Jesus. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, reconhecendo e confessando que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, né? Essa pessoa é aquilo que eu já disse, ele é santificado, né? E se nós formos observar na Bíblia Sagrada, eu quero aqui observar alguns textos, não muitos, mas poucos, né? Eles vão mostrar que Jesus, né, ele nos santificou ao sermos ao aceitar a Cristo, nós fomos o quê? Santificados. Amém? Essa palavra melhor. Podemos observar aqui Atos capítulo 26, versículo 18. Aqui o apóstolo vai estar dizendo que santificado, já colocou aí? Atos capítulo 26, versículo 18. Ele vai mostrar que nós somos santificados o quê? Pela fé. Olha o que ele vai dizer. Para que ele abrisse os olhos das trevas, para que abrisse os olhos, né? Abrisse os olhos. E das trevas os converteste à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo Jesus. Aquilo que eu falei no começo, tá? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, essa luz, né, que é o Espírito Santo, ela vem sobre nós. Aleluia. Então nós recebemos a palavra, nós somos santificados pela fé, porque é a fé que vai gerar essa salvação em nós através da palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Agora vamos ver primeiro, 1 Coríntios 6, versículo 11. O apóstolo Paulo vai falar que nós somos lavados, nós somos santificados, nós somos justificados. Vamos ver o que ele fala. São as três coisas que ele vai dizer aqui. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados, mas haveis sido santificado, perdão, mas haveis sido justificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. Então ele vai dizer, ele está mostrando aqui, que a pessoa quando recebe a Cristo, ele é lavado, ele é santificado e ele é justificado, né? A pastora Creuza falou aqui, sem citar referência, mas ela falou, né, 1 João capítulo 1, versículo 7, né, que se andarmos na luz como na luz está, temos nós comunhão com ele, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Também o mesmo capítulo, versículo 9, vai dizer o seguinte, né, que se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. E todas as nossas imundícias, qual que é as imundícias? Sabe o que é? Que nós pecamos e pecamos de novo, e assim. Então Ele é poderoso para nos perdoar. Aleluia. Então quando nós recebemos a Jesus, é o que o apóstolo está falando aqui, nós é santificado e a santificação e o trabalho é perfeito. Muitas pessoas fazem confusão com as coisas, né? Mas então Jesus, o sacrifício dele não é perfeito. É perfeito, né? Mas cuidado com essa teologia que dizem que eu aceitei Jesus, se eu aceitei de verdade, eu sou salvo hoje e salvo para sempre. Isso é a maior mentira de Satanás. Isso é a maior mentira. Você aceitou Jesus? Sim. Né? Foi santificado? Sim.
Mas se você não se continuar, permanecer, te santificando cada dia mais, fugindo de algo que nós vamos entrar daqui um pouco aqui. Nós vamos entrar para você entender, né? Fugindo daquilo que o mundo está oferecendo, da sua vida velha, você não entrará no céu. Você precisa de mudar de vida, mudar de atitude, de caráter, mudar a sua posição tem que ser diferente, tem que ser de filho de Deus, aleluia, filho de Deus, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver, Tito capítulo 3, versículo 5, aleluia, glória a Jesus. Tito capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Da renovação, aleluia, nos nossos corações. Glória a Jesus. Então, essa pessoa que já aceitou a Cristo como Salvador, essa pessoa agora, né, ela torna uma nova criatura. Ela torna uma nova criatura. E essa criatura, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em capítulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, olha o que ele está dizendo. Assim que, se alguém está em Cristo, se alguém já recebeu essa santificação do Senhor, nova criatura é. Agora presta atenção. É bom nós entendermos passo a passo o versículo, né? Agora ele diz que, agora a nova criatura é, ponto, vírgula, aí vai dizer, as coisas velhas já passaram. Preste atenção, as coisas velhas já passaram, né? Eis que tudo se fez novo. Se tudo fez novo, implica que eu não posso viver mais a vida que eu vivia anterior. E para mim viver essa vida diferente, essa vida agora que Cristo, né, me fez filho herdeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que dar tudo o que eu posso de melhor para que eu mantenha aquilo que o Senhor já fez na minha vida. O que ele fez? A minha santificação. Aleluia. A lavagem, né? A regeneração na minha vida. Agora eu não posso viver mais como eu vivia antes. Eu tenho que viver diferente, uma vida nova. Glória a Jesus. Uma vida nova, diferente. Por outro lado, a Bíblia mostra que depois de termos passado por essa santificação inicial, quer dizer, essa santificação que é perfeita, que é completa, se eu morrer naquele momento, repito, né, por várias vezes, e vou continuar repetindo, entendeu? Vou para o céu. E eu quero aqui abrir um parênteses só para dizer aquele ladrão da cruz. Aquele ladrão da cruz foi santificado, não foi? Um deles foi santificado, não foi? Foi. Foi perfeito? O sacrifício de Cristo valeu ou não valeu? Ele arrependeu, aceitou a Cristo como Salvador, disse, lembra de mim, quando entrar no teu reino. Aí Jesus falou o quê? Você vai ter que, você vai ter que andar por aí, você tem que batizar, você vai ter que participar da Santa Ceia, você vai ter que entregar dízimo, você vai ter que parar disso, parar daquilo. Não. Hoje você está comigo no paraíso. Aleluia. Mas, se ele não tivesse morrido, o que ele teria que fazer? Aí entra, né? Ele manter aquilo que o Senhor fez na sua vida. Foi o que nós lemos aquilo. Aquilo que o Senhor iniciou, nós precisamos de quê? De cultivar. O que é cultivar? É trabalhar aquilo. Quando você cultiva uma planta, o que você faz? Você recebe a planta desse tamanhozinho aqui. Plantou ela. Ela é uma planta que vai produzir fruto. Se você deixar ela ali sem você cultivar, o que ela vai fazer? Vai morrer. Ela não vai prevalecer. Vai morrer. Mas se você cultivar, colocar adubo, você colocar água, zelar dela, tirar o mato ali e tal, o que ela vai fazer? Vai crescer e vai produzir frutos. Assim é a nossa vida diante do Senhor. Nós precisamos, né, de aceitar a Cristo, sim,
fomos santificados e a partir daí agora nós precisamos de cultivar. Cultivar é de zelar, é de trabalhar. E aí nós damos esse nome nós damos de progressiva, ou progressividade, né? Entendeu? Chamados para ser santo. Mas ele já não foi santo? Sim, já foi santo, né? Mas ele tem que permanecer santo. Permanecer santo. Aleluia. E é isso que o apóstolo Pedro vai dizer. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Então, sede santo. Permanece santo. Aleluia. Glória a Jesus. Observe uma coisa, né? Observe que este mesmo versículo fala que aqueles que foram santos, eles é chamado para ser santo. Então, mas Jesus não é santo? Por que eles é chamado? É exatamente para isso que nós estamos dizendo aqui. Então, e estes mesmos que foram santificados, foram chamados para ser santos, né? Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. O Senhor vai dizer, nós já falamos aqui, sede santos, né? Em toda maneira de viver. Olha, agora começa a apertar. Sede santo em toda maneira de viver. Em toda maneira de viver. Nós temos que ser santo. Glória a Jesus. Ser santo em toda maneira de viver. De maneira de falar, de ouvir, de ver, de agir, né? Toda maneira nossa, né? De vestir. Ah, mas tem a ver, as vestes tem a ver, tudo tem muito a ver, né? Porque os santos é separado, é diferente. É diferente, né? Como não é diferente? É diferente, entendeu? A gente até assusta nessa época do verão agora, a gente, né, igual trabalha no centro da cidade, para lá e para cá, a gente até assusta com as pessoas, a forma que a gente vê as pessoas, entendeu? Essas pessoas representam quem? Representam esse mundo. Essas pessoas não estão nem aí. Quem é o filho de Deus, você tem que olhar, tem que ver a diferença. Não é só no falar, é em todas as formas de viver, diz o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Glória a Jesus. Em outras palavras, né, o que Deus iniciou, nós temos que cultivar, permanecer, trabalhando em cima daquilo que o Senhor já fez em nós, que foi a santificação. E nós já lemos aqui, que é Efésios capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 6, né? Glória a Jesus. E aí nós podemos entender uma coisa. Quando o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 12, versículo 14, ele vai dizer o seguinte: segue a paz com todos. Segue a paz. Ó, a paz com todos. E a santificação. Seguir. O que é seguir? É você continuar trabalhando, mantendo ela. Segue a paz com tudo. Você tem a paz com todo. Vive a paz com todo. E a santificação, quer dizer, você tem que viver a santificação, né, constantemente. Sem essas coisas, nós não veremos a Deus. Interessante, né? Glória a Jesus. Aleluia. Ao falar sobre seguir a santificação, a Bíblia fala de um processo. Ela está falando de um processo. Porque essa carta foi dirigida a quem, né? Foi dirigida a cristão, ao servo do Senhor. Aleluia. Ali havia passado pela santificação inicial, ele já havia passado por tudo isso aí, né? Quando aceitou a Cristo como Salvador. Porém, o apóstolo Paulo estava dizendo, vocês precisam ainda de algo. Que algo é este? Né? É de um processo de santificação. Vocês precisam de mudança de caráter. Precisam de mudança de caráter. Vida diferente. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu fumava, não fumo mais. Se eu prostituía, não prostitui mais. Se eu mentia, não posso mentir mais. Porque eu fui santificado. E para me manter essa santificação que Cristo fez em mim, e fez com toda a perfeição, mas eu tenho que manter ela. E esse trabalho de manter essa santificação, cabe a mim. Aleluia. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Com a ajuda do Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus. E o que difere dessas duas santificações? O que difere? O homem é, para os irmãos entenderem melhor, o homem é tripartido. O que é tripartido?
É espírito, alma e corpo. De três. Né? Partido porque são coisas diferentes. São diferentes, assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai é Deus. É uma pessoa, tem vontade, tem desejo. O Filho é uma pessoa. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. São três, mas não é três Deus. Amém? Não é três Deus. Esse é outro assunto para nós falar outra hora. Então o que acontece? Então nós somos tripartido. Espírito, repito, alma e corpo. Somos isso aí. Então nós vamos observar agora, passo a passo, as três coisas para nós entendermos um pouquinho melhor, né, sobre essa santificação. O Espírito é a parte de si que tem consciência de Deus. O Espírito é a parte de si que tem consciência de Deus e das coisas espirituais. Esse é o Espírito. Deus fala com o nosso Espírito. Ele não fala com o nosso corpo. Ele fala com o nosso Espírito. Nosso Espírito comunica com Deus. Glória a Jesus. Vamos ver se isso é verdade? Romanos capítulo 8, versículo 16. Glória a Jesus. Romanos 8, 16. O próprio Espírito, olha, observa o próprio Espírito maiúsculo, Espírito do Senhor, Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com quem? Com o meu corpo? Não. Com a minha alma? Não. Com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Deus fala com o nosso Espírito. Nós recebemos a palavra no nosso Espírito. E Deus fala conosco, o Espírito Santo fala conosco. Se você voltar um versículo antes aí, o versículo 15 vai dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de temor, de medo, mas Ele deu um espírito, né, de confiança, de ousadia. Glória a Jesus. Um espírito, né, de filho, né, de herdeiro. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então o Espírito Santo é isso. E glória a Deus. Então, vamos lá mais, né? Glória a Jesus. Aleluia, né? Isso significa que já passou pela santificação inicial, que se deu na ocasião da conversão. Então agora, né, o Espírito Santo passou nessa parte inicial. Então agora o Espírito Santo, porque o versículo está dizendo aí, ó, que Deus não deu um espírito de covardia, um espírito de medo. Ele deu o Espírito Santo. Aleluia. Então agora o Espírito Santo vai dizer assim, ó, você é filho de Deus. Filho de Deus. E como filho de Deus eu tenho que portar como quem? Como filho de Deus. Como filho de Deus eu tenho que portar como filho de Deus. Né? Aleluia. Recebeste o Espírito de adoção de filho. Irmãos, isso é mais do que nós podemos imaginar. Isso é muito mais daquilo que nós podemos imaginar. Nós recebemos, né, a adoção de filhos. Aleluia. Nós somos, olha, se somos filhos de Deus, nós somos santificados. E uma santificação, ela é perfeita, completa. Mas agora nós precisamos de andar como filho de Deus. Amém? Glória a Jesus. Isso não significa que você nunca mais vai pecar. Não, não significa isso. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim, ó, se dissermos que não pecamos, já cometemos pecado. Está vendo? Porque nós somos da origem, nós somos tendenciosos para o pecado. Mas é por isso que é necessário essa batalha, essa luta, né, de não conformar com as coisas desta vida. Glória a Jesus, aleluia. Vamos aí seguir, né? Mateus capítulo 26, 41, nós vamos entender o porquê que Jesus então falou essas palavras. Jesus vai dizer aqui, ó, orai e vigiai, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está falando? O Espírito já foi santificado, ele está pronto para quê? Para ir para o céu. O Espírito está pronto, mas a carne é o que Jesus falou?
ela é fraca. A carne é fraca, ela é tendenciosa, ela está do lado do mal. É por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito. E eu achei interessante quando o Diego veio aqui e disse assim, olha, o versículo que eu meditei nesta manhã. Você está percebendo isso aí? Eu meditei nesta manhã. Então o que acontece? Levanta, meditar na palavra. Você está alimentando o seu espírito para que seu espírito seja líder do seu corpo e da sua alma. Nós temos que ser liderados pelo Espírito, né? O Espírito, nosso Espírito, ele recebe a porção do Espírito Santo e ele lidera. A vontade tem que ser do Espírito. E quando a vontade é do Espírito, você pode estar do jeito que for, triste, abatido, do jeito que for. Você não fica prostrado. Você vem para a casa do Senhor, independente da circunstância, independente das coisas que estiver acontecendo com a sua vida. Porque você não depende das coisas boas aqui para você adorar o Senhor. Não. Você, o que o Senhor já fez na sua vida, a santificação que Ele fez na sua vida, é o suficiente para você estar em qualquer situação adorando ao Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Né? Olha, observa aqui que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, o versículo 21, ele vai dizer, coloca para nós aí. Ele vai dizer que quem nos ungiu foi Deus, aleluia, né? Foi Ele que nos selou com o seu Espírito Santo. 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Versículo 22. O qual também nos selou. Olha o que ele está dizendo. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo. Né? Do Espírito em nossos corações. Vocês sabem o que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando que, olha, Jesus te santificou. Aí, sabe o que ele fez? Ele pegou o Espírito Santo e ele selou. Ele te selou, ele nos selou com o Espírito Santo. E ele deixou o Espírito Santo aqui como penhor. Sabe o que significa penhor? Quando você precisa de um dinheiro, você vai na caixa, a caixa de depósito aqui, né, um banco qualquer aí você tem um brinco, um colar, uma coisa qualquer, vale 10 mil euros. Aí você precisa de 10 mil euros. Mas você fazer o quê? Não quer dispor daquela joia, mas você leva aquela joia no banco e diz aqui, olha, eu preciso de 10 mil. E aí o banco fala assim, eu preciso de um penhor. Alguma coisa que garante que você vai me pagar. Tem uma joia, aí o banco valia 10 mil, tá? Eu te passo os 10 mil e a joia fica aqui. O dia que você me pagar, né, devolve a sua joia. Foi isso que Jesus fez conosco. Ele nos comprou com o seu sangue. Pagou o que tinha de pagar. Aí falou assim, agora eu vou, como garantia que eu vou voltar para buscar vocês para mim. Eu vou deixar o Espírito Santo como penhor. Obrigado, Jesus. Ele é penhor. Ele está aqui com garantia, garantindo que você mesmo, é salvo por Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos estar portando como verdadeiros filhos de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Portando como filhos de Deus. Aleluia. Este é o nosso espírito. O espírito, né, ele é a voz. Olha aqui, né? O espírito é a parte que tem a consciência de Deus, que tem a consciência de Deus e as suas espirituais. Isto é o espírito, nosso espírito. Nós é composto de quantas partes? 3. Quantas? 3. 3. Quer ver todo mundo, né? Composto de quantas partes? 3. 3. Nós somos espírito, alma e corpo. E a alma? A alma é a parte de si que tem consciência de si mesmo, de você mesmo. A alma é a parte de você, do ser humano, que tem consciência de nós mesmos. Né? Nós vamos ver mais coisas ali para frente. Vamos lá. De si mesmo. Glória a Jesus. Então vamos ver. A alma é a nossa personalidade. A alma é a nossa personalidade. A alma, olha só, observe, é a sede das emoções. Né? É a sede da nossa intelectual, parte intelectual, né?
ela é restaurada através do quê? Da palavra de Deus. Observa isso aqui. A alma é a sede das nossas emoções. Então observamos que as nossas emoções são coisas do nosso corpo, da nossa vontade, do nosso eu. Não tem nada a ver com Deus. As nossas emoções. E vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 18. E depois o versículo 21. Vamos ver o que vai falar sobre a alma. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Vai dizer assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos com primícia das suas criaturas. Agora o versículo 21. Versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia, precisamos de fazer isso, e superfluidade, a minha língua está difícil. Superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, externada, a qual pode salvar as vossas almas. Ela pode salvar as vossas almas. O que significa isso? Significa que pode alterar, mudar a nossa forma de vida, a nossa forma de viver. Glória a Jesus. Entanto, a santificação do Espírito, ela é inicial. A santificação do Espírito, ela é inicial. Quer dizer, ela é feita imediato no momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador. Nós já falamos aqui, Jesus falou que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós já falamos aqui do ladrão, que aceitou a Cristo e foi salvo imediato, porque o Espírito dele foi santificado imediato. Não a carne, nem o corpo dele, nem a alma. Por que não foi? Porque isso aí, isso aqui não herda. A Bíblia vai dizer que o nosso corpo, entendeu? Nossa alma não é do reino do céu, o sangue não é do reino do céu. Mas que é do reino do céu é o nosso espírito. Então vamos lá, vamos continuar aqui. E aí então o que acontece? É inicial, a santificação do espírito é inicial. Mas a santificação da alma e do corpo, ela é contínua e progressiva. Agora que entra uma das partes mais boas para nós, entendermos e prosseguirmos aqui. Ela é contínua e progressiva. Olha assim, a santificação da nossa alma é progressiva, e contínua. Porque a alma, ela não é santificada no momento. Quando eu aceito a Jesus, vou repetir isso aqui para prosseguir aqui a palavra. Quando eu aceito a Jesus, sou santificado. Mas depois, no outro dia, eu ainda estou com aqueles palavreados, com aquelas formas de vida, aquela forma de viver, já o costume do dia a dia que eu fui criado, aquelas coisas erradas, eu ainda continuo com aquilo ali. Aí entra a santificação da alma, a santificação do corpo, Aí que entra isso aí, quer dizer, a mudança, de palavreada, mudança de atitude, esses dizeres, tudo aí vai passar a partir daí. Amém? Glória a Jesus. E aí vai mudar. Glória a Deus. E vamos aqui agora, observa que, por exemplo, me perdi aqui. Tá bem. O que Jesus falou sobre o jejum? Lucas capítulo 5, o versículo 33 e o 35. Disseram-lhe então eles: por que jejumam os discípulos? Por que jejumam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus? Mas os teus comem e bebem. Outro versículo. Dias virão, aí Jesus vai dizer para eles assim, olha, dias virão, porém que o esposo será tirado. E então naqueles dias jejuarão. Eu pulei aqui para não ganhar tempo, que nós temos que avançar aqui para concluir. Então o que Jesus falou assim? Olha, Jesus falou que quando
você está numa festa de casamento, nesse texto aí, anterior ele vai estar dizendo, os convidados não vão jejuar, porque está numa festa de casamento. Está junto com o noivo, com a noiva ali, está todo mundo junto. Ali é como se bebes, né? É o dia todo, a noite toda. Mas vai chegar um dia que o noivo vai embora. Aí os convidados vão para suas casas. E aí Jesus está dizendo, olha, aí é necessário que eles vão jejuar. O que Jesus está falando aqui? Aí é necessário que vocês vão procurar o quê? Uma santificação. Vocês vão ter que quebrar, né, o seu desejo através de um sacrifício. Vai jejuar, vai sacrificar, vai buscar o Senhor. Porque aí o noivo não está mais perto de você. Aí você tem que, batalhar. Foi isso que Jesus está falando aqui. Observe aqui. Efésios capítulo 4, versículo 17. O apóstolo Paulo vai estar dizendo do novo homem criado em santidade. Aleluia. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na novidade da sua mente. Aleluia. Agora o versículo 24, esse mesmo capítulo. Versículo 24. E vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado, né, em verdadeira justiça e santidade. Este verdadeiro homem foi criado quando? Na sua santificação, quando você aceitou a Cristo como Salvador. Você recebeu Jesus, você foi criado novo homem. Nós lemos aqui já que nós fomos, feito nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Criado. Olha o versículo 25. Versículo 25. O que ele vai dizer? Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O versículo 27, vamos aqui pulando aqui pelas ganhadas, né? Não deis lugar o quê? Ao diabo. O versículo 28, vamos aqui adiantar. Depois você não lê todo o capítulo de preferência. Versículo 28. Aquele que furtava, não faz o quê? Não furta mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiverem necessidade. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra tórpia. Olha, isso aí é você conservar a sua santidade que você recebeu, a sua santificação que você recebeu lá em Jesus Cristo, quando aceitou Jesus como Salvador. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra tórpia, mas só o que for boa para promover a santificação, né? Para que dê graça aos que ouvem. As pessoas que te ouvir vai ser promovida, vai ser insinuada para fazer também a mesma coisa. Amém? O versículo 31, para nós passarmos dessa parte aqui. 31. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Olha, vê como é que é as coisas. Então, tudo isso aí, né, é coisa que tem que ser eliminado. Então, para você conseguir ser uma pessoa controlada, com domínio próprio, produzindo os frutos do Espírito Santo, que é tudo isso que nós temos falado aqui, quer ter paz, quer ter alegria, quer desenvolver essas coisas. Sabe o que acontece? Você precisa de uma progressão, quer dizer, você vai ter que progredir, desenvolver, dia após dia. Não é de um dia para o outro que você se torna uma pessoa transformada. Não. Nós é transformado de dia após dia. Hoje eu deixo de fazer uma coisa, amanhã eu já percebo que é outra coisa, e eu vou mudando passo a passo. E a Bíblia vai chamar de até que chegamos o dia do varão perfeito. Aleluia! Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E agora, e o corpo? E o corpo? O corpo é a parte de si que tem consciência das coisas naturais. O corpo é a parte de si que tem consciência das coisas naturais.
É por isso que nós vemos, né, sobre uma coisa, sobre os sentidos. Quem sabe qual os 5 sentidos? Quem sabe os 5 sentidos? Todo mundo sabe, né? Até as crianças sabem, né? Qual que é os 5 sentidos? Os 5 sentidos é a voz do nosso corpo. Enquanto, né, que as emoções é a voz da nossa alma. E também, né, por exemplo, o sentimento é a voz de quê? Do nosso espírito. Não misturar sentimento, né, com emoções. Sentimento é algo, né, que nós recebemos, né, que o Espírito Santo fala com o nosso espírito. Então nós temos aquele sentimento. Quantas vezes você teve aquele sentimento de Deus, aquele sentimento mesmo, né, no seu coração, é para você fazer algo que você não faz, depois fala, meu Deus, você está vendo? Era para eu fazer aquilo e não fez. Aquilo ali é seu espírito dizendo, olha, faça isso aqui, porque isso que é para você fazer, que é de Deus. O nosso sentimento é a voz do nosso espírito, enquanto as emoções é a voz da nossa alma. É por isso que nós temos que ter cuidado com as nossas emoções. Cuidado com as nossas emoções. Muitas pessoas fazem coisas pelas emoções. E aí está dando vazão à nossa alma, nosso eu, nosso querer. Então, prosseguindo aqui o corpo. O nosso corpo será totalmente santificado depois de ser transformado. Como é que ele vai ser transformado? Só no arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 16, vai dizer o seguinte, que os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós, os vivos, vai ser transformado, olha só, transformado. Porque a carne, meus amados, ela nunca converte. Não. A carne nunca converte. A carne sempre quer o pecado. Ela sempre quer. Você, às vezes, termina um propósito aí de 20, 30 dias de jejum, de oração. Você está mesmo assim no fogo, na unção. Pensa que não. Você descuida, você já está querendo fazer coisa que não pode. Coisa errada mesmo, que absurda. Por quê? Porque a carne tende para isso. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele vai dizer, em iniquidade eu fui formado, e em pecado concebi a minha mãe. Por isso ele vai dizer isso, porque a nossa tendência, né, é pecar, enquanto o nosso espírito quer Deus. Aleluia, glória a Jesus. E aí o que acontece? Né? Então, nossa carne, ela quer pecar. Se você observar, Romanos capítulo 8, versículo 23, coloca para nós aqui. Já passei do horário, mas eu tenho que concluir aqui só alguns versículos aqui, meus amados, para nós terminarmos, amém? Ele vai dizer assim, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, e a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo só acontecerá naquele momento do arrebatamento da igreja do Senhor. Glória a Jesus. Nós temos aqui, depois nossos irmãos podem ler, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 ao versículo 53. Nossos irmãos depois leem aí também. E até que isto acontece, esse processo é chamado de contínuo. Até que isso acontece do arrebatamento da igreja, de ser transformado o nosso corpo. Porque aquele que morre agora, o corpo não foi transformado. Ele vai ser comido pela terra. A Bíblia diz que o corpo veio da terra e volta para a terra. Ele vai ser comido. Então o que acontece? Quando Jesus voltar, a terra vai devolver o corpo para o Senhor. Só que esse corpo vai voltar, vai ressuscitar, transformado em um corpo glorioso. E os vivos será transformado, porque precisa passar por uma transformação. Glória a Jesus. Então nós observamos que o apóstolo Paulo, ele vai declarar isso em 1 Coríntios 9, 27, dizendo que ele subjuga o corpo dele. Por que ele subjuga o corpo dele? Porque o corpo dele, ele quer fazer coisa errada. Ele vai dizer, eu subjugo o meu corpo.
Está lá em 1 Coríntios 9, 27. Eu subjugo o meu corpo para que, quando eu pregar para as pessoas aceitam a Cristo, é santificada, é salva. E se eu não estiver subjugando o corpo, segundo o apóstolo Paulo aqui, né, ele pode perder o quê? A salvação dele. O próprio apóstolo Paulo está declarando isso. Eu subjugo meu corpo para que eu não venha pregar e depois no final eu ser, né, rejeitado, eu perder a minha salvação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele vai também dizer em 1 Coríntios capítulo 6, né, o versículo 12, ele vai dizer assim, ó, todas as coisas é lícita que eu faço, mas nem tudo me convém. Todas as coisas eu posso fazer. Só que nem tudo que se eu for fazer, vai me trazer edificação. Então ele diz assim, não me deixe dominar por elas. Ele vai fazer aquilo que o Espírito do Senhor direciona ele a fazer. E não aquilo que a alma dele, né, o corpo dele quer que ele faça. Ele vai fugir das coisas que não é do Senhor. Ele vai também dizer, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, versículo 4, 7, 8, o apóstolo Paulo vai estar dizendo também que para nós andarmos, né, em espírito, andai em observação da palavra do Senhor, fugir do quê? Das coisas deste mundo. Até porque ele vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, para nós não conformarmos com as coisas deste mundo. Significa que nós temos que andar nos santificando dia após dia. Todos os dias nos santificando. Para que nós possamos andar, né, conforme a vontade do Senhor. E para que quando o Senhor voltar, Ele nos encontra em condições de encontrar com Ele nas nuvens. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Então aqui para os irmãos entenderem, né? O Espírito é a parte de si que fala sobre Deus, a parte de si que tem consciência de Deus e das coisas espirituais. A alma é a parte de si que tem consciência de você mesmo. E o corpo é a parte de si que tem consciência, né, das coisas naturais. Glória a Jesus. E para encerrar, temos isso aqui, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Coloca para nós aqui, e termino aqui com este versículo. 7, capítulo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O que o apóstolo Paulo disse? Aperfeiçoando a santificação. Ele não está dizendo que Cristo fez a santificação imperfeita, não. Ele está dizendo que nós fomos santificados e nós temos que manter essa santificação. E para mantermos, o que ele disse aqui? Aperfeiçoando o quê? Mantendo aquilo que Cristo fez. Ele nos santificou, nós temos que manter essa santificação. E para manter, nós temos que fugir das coisas, né? Nos purificar de tudo aquilo que traz sujeira, que traz, né, tristeza ao Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que está em vós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a andar uma vida em santidade na presença do Senhor. Todos nós pecamos, mas nós não podemos conformar com o pecado. Pecado na vida do cristão é um acidente. E quando há um acidente, nós temos que recorrer, né? Nós temos que recorrer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pedir perdão a Ele. Amém? Que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus.